Vamos tomar os nossos lugares para iniciarmos. Convidarei os amados a abrir no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, há uma grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também na soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, amados. Seja esse um desejo no coração de cada um, de se deixar dominar por aquilo que é do Senhor, a ser priorizado as coisas do Senhor na sua vida, aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser ouvido, aquilo que vai ser praticado, seja a extensão do verbo de Deus, como Jesus veio e morreu em nosso lugar para fazer parte de nós. Uma vez tendo Jesus dentro de nós, devemos ser a extensão desse verbo vivo de Deus e sermos como Jesus também, e proclamarmos a presença dele, o poder, a majestade, a glória dele, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso na Tua congregação, Senhor. Para que realmente nós possamos ser, ó Pai, vidas diferentes, vidas irrepreensíveis, como diz o salmista, Senhor. Para que a soberba não nos alcance, para que o pecado não nos leve, para que realmente o nosso viver, o nosso respirar seja junto a Ti, Senhor, o tempo todo, Senhor. Independente do que aconteça ao nosso redor, que o Senhor esteja reinando sobre nossa vida, sobre tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, o que fazemos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos ficar em pé, amados.
nossas vidas, de forma que nem que o mundo caia ao nosso lado, Senhor, mas que nós continuemos adorando e glorificando o Teu nome. Aleluia, em nome de Jesus.
mais de Ti, o Senhor tem nos abençoado, Pai querido. Quero aqui abençoar a vida de Isaac, Pai, que ele possa trazer mais de Ti, mais da Tua palavra para nós, Pai, para nos edificar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus por estarmos juntos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Queria começar essa noite com esse trechinho, né? E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém. As trevas, elas militam contra o povo de Deus. Satanás não gosta quando o povo de Deus está reunido. Satanás não gosta quando a igreja de Deus funciona. E as trevas vão militar contra mim, contra você, e por causa de Cristo, por causa do poder do Espírito Santo, por mais que elas militem, nós não vamos parar de andar juntos. Amém? Você crê nisso? Isso é uma verdade para a sua vida? Eu queria começar essa noite num versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você não precisa abrir, porque a gente vai passar rapidamente por ele. Mas esse versículo, no capítulo 22, versículo 20, diz o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Então esse versículo é um versículo que nós usamos quando a gente vai dividir a ceia. Mas esse momento onde Jesus estava ali com os discípulos, a gente não aprende coisas apenas sobre ceia, apenas sobre aquele momento da ceia, mas nós aprendemos muitas lições que Jesus deixou para o seu corpo ali naquele momento. E uma das lições que eu percebo que Jesus deixou ali é que ele estava apreciando aquele momento da última ceia, né? Se você ler esse relato, que não está aqui só em Lucas, mas está em outros evangelhos também, Jesus está se deliciando daquele momento com os irmãos, né? Na época ali, os irmãos de Jesus eram aqueles 12 discípulos, mais alguns que acompanhavam aquele grupo, e ele fala: olha, a próxima vez que nós vamos nos reunir para partir o pão, tomar esse vinho, vai ser quando vier o reino de Deus. Então Jesus sabia que ia demorar muito tempo para que ele pudesse viver aquilo ali novamente, e ele estava gostando muito daquele momento. E você vai lembrar que os discípulos não eram pessoas perfeitas, ok? Os discípulos tinham inúmeros problemas. Se a igreja fosse depender dos discípulos, a hora que Jesus morreu e ficou aqueles 3 dias morto, se a igreja fosse depender, se nós hoje fôssemos depender daqueles 12 homens antes de Jesus ressuscitar, nós estávamos perdidos, porque eles pegaram e foram pescar. Você conhece bem essa história. Os discípulos, quando Jesus morreu, a primeira atitude deles foi abandonar a obra e eles voltaram a pescar. Então, se nós dependêssemos daqueles homens, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, Jesus ressuscita, Jesus encontra com eles e fala: olha, gente, tem que ser diferente. E a partir daquilo ali, o Evangelho começou a ganhar do mundo, e nós estamos aqui nessa noite, certo? Mas o que acontece? Jesus, mesmo sabendo que aqueles homens não eram perfeitos, Jesus insistia na comunhão. Jesus não abandonou aqueles 12. O que Jesus começou com aqueles homens, ele permaneceu aqueles 3 anos e ele concluiu um trabalho com aqueles 12 discípulos. Um abandonou, mas depois nós sabemos que Paulo é acrescentado a esse time. O que Jesus começou na vida daqueles 12 homens, ele completou, ele não abandonou. E você vai lembrar que em inúmeras partes da história, eles aprontaram muitas coisas.
Assim como você apronta, como eu apronto no convívio da igreja no geral. Mas Jesus não abandona aqueles 12 homens. E o que ele começou, ele vai até o fim. Mesmo quando ele morreu e eles vão pescar, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai atrás desses caras. Por quê? Uma das lições que nós aprendemos aqui, nesse versículo da ceia, é que Jesus tinha uma missão. Jesus veio a este mundo, ele pregou a mensagem do reino de Deus, e ele cumpre o ápice da sua missão quando ele morre e entrega o seu próprio sangue para que a igreja tivesse vida. Se nós estamos vivos aqui, é porque Jesus derramou o seu sangue em favor de nós, como diz aqui o versículo. Este cálice é a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós. Foi muito oportuna a música que o Celso trouxe essa noite, né? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Então, Jesus tinha um objetivo quando ele morre e derrama o seu sangue. É para que a igreja ganhasse vida. Amém? Você concorda com isso? Você entende que o sangue derramado de Jesus na cruz é o poder que sustenta a comunhão dos irmãos, é o poder que mantém a igreja viva? A gente pode dar um amém para isso? Amém! Glória a Deus pelo sangue de Jesus. E por que eu estou trazendo esse texto, irmãos? Porque desde que nós passamos pela pandemia, a pandemia ainda não acabou, mas ela começou em março do ano passado, este grupo aqui, essa comunidade, em diversos momentos nós passamos por muita reflexão de como nós estávamos andando, como as coisas aqui nessa comunidade funcionavam até antes da pandemia. E muitos irmãos, não é só eu, mas a gente teve um discernimento de que a gente precisa mudar alguns procedimentos, algumas práticas da igreja. Porque talvez, quando a pandemia veio e ela nos testou, em algumas práticas nós não fomos aprovados. E conversando com alguns irmãos, com os homens, com as famílias, nós entendemos que esse pós-pandemia, que nós não queremos chamar de pós-pandemia, mas que a partir de agora é preciso que nós nos arrependamos de algumas práticas e que nós voltemos a praticar a verdadeira comunhão da igreja de Jesus. É um engano muito comum nós pensarmos que a igreja pode andar de qualquer maneira. A igreja não pode andar de qualquer maneira, irmãos. Jesus, Deus, os apóstolos, eles deixaram em sua palavra toda uma maneira de conduta da igreja, do povo de Deus. E de tempos em tempos nós temos que parar, olhar o que nós estamos fazendo e falar, poxa, tem algumas coisas aqui que não estão legais, e nós nos arrependemos e nós voltamos para a prática correta da vida de comunhão. Amém? Você crê nisso? E uma das coisas que ficou bem forte para a gente nesse período, os irmãos da liderança, é que viver apenas desse momento de sábado, onde nós nos reunimos, e atualmente esse é o horário que nós nos reunimos, sábado, 7h30 da noite, viver apenas desse momento não é suficiente para termos uma igreja saudável. Vocês entendem isso? As crianças que estão me ouvindo, elas entendem isso? Se nós permanecemos apenas com uma reunião semanal, essa reunião que nós fazemos, nós não conseguimos viver o máximo que a experiência com Jesus, a experiência com os irmãos nos proporciona, certo? E talvez em alguns momentos do nosso passado nós tenhamos vivido dessa forma. A gente espera chegar ao final de semana, a gente vem para a reunião, e aqui os irmãos vão me entender porque os irmãos são muito inteligentes, né? Você que está ouvindo em casa também é muito inteligente. Eu não estou depreciando essa reunião, entende? Vocês entendem? Eu quero ouvir o amém dos irmãos, para depois não falarem que eu disse coisa que eu não disse. Essa reunião aqui é muito importante. Essa reunião de final de semana que nós fazemos, ela é muito importante. O poder de Deus está aqui. Coisas do Senhor acontecem no nosso meio, e é um espaço onde nós podemos ver toda a igreja reunida. Então nós adoramos, nós cantamos, nós ministramos, nós tentamos trazer uma palavra de direcionamento. Então, essa reunião de final de semana, ela é muito importante, e eu nunca vou abrir mão dela, tá? Não estou falando que eu não vivo sem ela, mas no momento ela é muito boa.
Mas vocês perceberam, quando a pandemia veio, o governo fechou as igrejas, certo? O governo falou, olha, vocês não podem reunir desse jeito que vocês estão reunidos. Talvez haja uma intenção do inimigo em não querer que a igreja reúna dessa forma no meio da pandemia, talvez, mas a gente não pode acusar o governo, porque isso foi uma medida sanitária, correto? Era perigoso, os irmãos sabiam disso, estar reunidos dessa maneira como nós nos reunimos, em alguns momentos da pandemia, era perigoso. E o governo achou por bem, e às vezes, irmãos, esse direcionamento vem até de Deus, a gente não pode descartar essa possibilidade, porque Deus é que comanda todas as ações, né, da terra, e Ele que permite que as coisas aconteçam, mas pode ser até que seja uma graça de Deus sobre os governantes, para que nós não corrêssemos o risco de transmitir o coronavírus. Então essa reunião grande, ela foi banida, né? Em alguns meses durante a pandemia, a gente não podia ter essa reunião. E aí nós percebemos, poxa, talvez toda a estrutura da Igreja Peniel estivesse baseada na reunião do fim de semana. E isso foi um pouco perigoso, né? Porque a gente percebeu que a partir do momento que a gente teve que transicionar essa reunião para o modo online, não foram todos os irmãos que conseguiram acompanhar essa mudança para aquele momento. E aí a gente percebeu que talvez todos nós estivéssemos viciados em apenas uma reunião no final de semana. E isso é perigoso, porque se acontece de novo uma situação onde a gente não pode reunir, como nós nos reunimos aqui uma vez por semana nesse horário, a gente não tenha a vida de igreja. Vocês concordam com isso? Se a gente está apenas firmado nessa reunião de final de semana, a hora que acontece algum problema e não dá para ter essa reunião, nós não conseguimos viver a vida de igreja. Então, nós pensamos, conversamos com muitas pessoas, entendemos que essa prática a gente tem que abandonar. Qual prática? Essa prática de achar que a igreja acontece apenas nessa reunião no final de semana. Por quê? Porque entendemos que a igreja tem muito mais poder de Deus, tem muita coisa que nós podemos vivenciar fora desse espaço, certo? Na economia de Deus, eu não sei se você vai entender essa expressão, mas na relação entre nós e Deus, existe uma economia. O que é uma economia? É uma troca, né? Existe coisas que a gente troca com Deus, e aqui eu não estou falando de salvação, tá bom, irmãos? Conforme o Pedrinho, semanas atrás aqui, nos lembrou, não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Essa verdade é uma verdade que nós acreditamos. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu sou salvo só pela graça de Jesus, pelo poder de Jesus. Mas tirando a salvação, tem muita coisa que eu e você podemos fazer para viver melhor a nossa vida com Jesus. E nessa economia, que é essa troca de coisas entre Deus e o homem, a moeda chama-se tempo. Certo? Tempo. Quanto mais tempo eu gasto com o Senhor, quanto mais tempo eu gasto com as coisas de Deus, mais o poder de Deus se manifesta na minha vida. Tá? Você já ouviu expressões como pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Por quê? Quanto mais nós desenvolvemos nosso relacionamento com Deus e nós dedicamos o nosso tempo a Deus, o céu se abre sobre as nossas vidas, porque nós estamos num relacionamento maior, e relacionamento demanda tempo. E o nosso relacionamento com Deus não é estritamente só entre Deus e nós, não. O Senhor, através do seu sangue derramado por nós, conforme nós lemos aqui em Lucas, Ele deu outra forma de nós nos relacionarmos com Ele. E qual é essa forma? Nos relacionarmos com os irmãos. Então, acompanhe a minha lógica. Se tempo é a troca que eu faço com Deus, e é uma troca boa, tá, gente? Não é ninguém apontando uma arma na sua cabeça, mas apenas algo automático que acontece. Quanto mais tempo eu dedico a Deus, mais a graça dele se derrama sobre a minha vida. E se uma das formas de ter mais tempo com Deus é ter tempo com os irmãos,
O que acontece quando nós aumentamos o nosso tempo junto, irmãos? O poder de Deus se derrama mais poderosamente sobre as nossas vidas. E agora, não só de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, onde Ele consegue fazer todo um grupo se movimentar melhor, andar melhor, crescer. Isso chama-se edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, conforme nós gastamos mais tempo juntos em comunhão verdadeira, e comunhão, vocês sabem, não é churrasco, não é jantar, não é café, apesar disso fazer parte também, mas quanto mais nós temos comunhão uns com os outros, mais edificação o Senhor vai trazendo ao corpo dele, que somos nós. Amém? Vamos abrir a palavra agora em Hebreus 10, 25. Versículo muito conhecido por todos, mas que faz parte de verdades eternas que nós precisamos sempre voltar. É muito bom desfrutar a vida de Jesus com os irmãos. Eu acho que essa é a melhor forma, a melhor ferramenta que Deus deu. Triste seria se nós andássemos sozinhos, mas graças a Deus temos uns aos outros. Amém? Então, Hebreus 10, versículo 25 diz: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Geralmente a gente abre esse texto e a gente termina aqui nesse versículo, tá? Então, não deixe de congregar, como é costume de alguns, e nós paramos nele. Mas, irmãos, a coisa fica terrível aqui embaixo, né? Vocês vão ler comigo. A coisa fica perigosa nos próximos versículos. Preste bem atenção, como é complicado o texto que vem abaixo. Então a gente termina aqui, ó. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vocês percebem que o dia se aproxima. Só uma perguntinha antes da gente continuar. Quem aqui crê que nós estamos nos últimos dias? Amém? Vocês percebem, né, que a sociedade está complicada, que há movimentações geopolíticas, a pandemia mesmo foi uma coisa bem assustadora. Que bom, não sei se vocês viram, mas quase a totalidade aqui de nós crê que estamos nos últimos dias. Então vamos continuar aqui no versículo 26. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pela qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia. Presta atenção nessa parte aqui do versículo 29. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pela qual foi santificado. Sabe quando nós afrontamos o Filho de Deus e quando nós profanamos o sangue dele? Quando nós não colocamos a nossa vida à disposição da comunhão da igreja. Quando eu ando afastado do corpo de Cristo. Quando eu não escuto o que a liderança do povo de Deus diz. Quando eu começo a adotar para mim uma vida individual. Vocês concordam com isso? Nós profanamos o sangue de Jesus quando nós não vivemos a vida de igreja. E é isso que eu estou querendo trazer para a gente essa noite. Nós precisamos nos arrepender de viver uma vida. Às vezes a gente vive, irmãos, uma vida na igreja, mas ela está longe às vezes, né? Eu não estou falando assim de mim, tá? Às vezes a gente vive longe de uma vida plena de comunhão com os irmãos.
Por muitas vezes nós podemos achar que apenas essa reunião aqui é suficiente. Então eu frequento a reunião no fim de semana e aquilo ali está de bom tamanho. Eu penso que não. Se nós temos apenas a prática de aparecer na reunião de fim de semana e nós não vivemos conectados, ligados uns aos outros, nós não vivemos plenamente a vida de igreja. E corremos o risco de profanar o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor, para que nós pudéssemos viver essa vida juntos. Eu fico muito animado quando a gente vive, a gente passa por alguns momentos que a gente vive assim o corpo de Cristo de uma maneira mais intensa. Isso faz tão bem para mim, sabe? Em alguns momentos nossos, e geralmente alguns momentos difíceis, onde nós somos amparados uns pelos outros, ou alguém te dá uma advertência, fala, olha, não é legal isso aí que você está fazendo. Eu me sinto tão protegido por Jesus, e eu me sinto tão confiante em avançar na vida com Cristo. Nós precisamos viver isso com mais intensidade, e o versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus diz: conforme vocês percebam que estamos chegando nos últimos dias, vocês não devem abandonar a comunhão, como é costume de alguns. Então, se eu percebi aqui, a maioria dos irmãos aqui concorda comigo que nós estamos nos últimos dias. E se nós somos pessoas que obedecemos a palavra de Deus, quanto mais se aproximam os últimos dias, mais intensa deve ser a nossa comunhão. Amém? Esse texto que eu li aqui pra gente, foi um lado mais severo da palavra de Deus, tocando nesse assunto. Agora vamos olhar para um outro lado, que é um lado mais quentinho, mais gostoso, que nos anima. Eclesiastes capítulo 4, os irmãos podem abrir para me acompanhar no texto. Enquanto os irmãos abrem, Eclesiastes capítulo 4, nos próximos meses a gente vai trazer algumas propostas para os irmãos da igreja, acerca de algumas práticas que nós queremos adotar aqui no nosso grupo. E quando alguém te abordar, alguém for falar com você, receba esse irmão com carinho. Amém? Receba o que esse irmão vai estar falando para você com carinho. Ninguém aqui quer o mal um do outro, pelo contrário, nós queremos todos crescer em direção a Cristo. Amém? Então, Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, esse texto aqui ele é usado em casamento, mas eu acho que a aplicação melhor dele é aqui para a comunhão. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Amém? Pessoas que andam juntos e um aquece o outro. Eu vou usar essa palavra de aquecer aqui com um propósito. Você já esteve queimando por Jesus? Eu acho que todo mundo aqui já teve algum momento de estar queimando pelo Espírito Santo, queimando com Jesus e queimando pela obra de Deus. Se você tem outra pessoa queimando junto com você, é muito difícil desse fogo abaixar, um animando o outro. Você já teve na sua vida provavelmente companheiros de oração, pessoas que te puxam. É muito mais fácil você manter uma vida na igreja quando você está do lado de alguém que está queimando, certo? Agora, se eu estou gelado e o outro irmão também está gelado, a tendência é todo mundo virar uma geladeira, tá certo? Mas isso aqui eu creio que é passado para a gente. Nós vamos caminhar nos próximos meses e anos para ser um grupo, tá? Essa é a intenção que eu tenho no meu coração e eu imagino que outros irmãos tenham. Nós vamos caminhar para que esse grupo seja uma chama poderosa na cidade de Indaiatuba. Nós vamos queimar. Um vai começar a queimar, outro vai começar a queimar, todos nós estaremos queimando e nós vamos botar fogo nessa cidade, irmãos. Em nome de Jesus. É para isso que nós somos chamados. Não é para ficar aqui nessas 4 paredes,
Não! É para nós estarmos em toda a cidade de Indaiatuba, em todos os bairros, trazendo a revelação de quem é o Filho de Deus. Amém? Então esse texto fala, você vê nesse pedacinho aqui, ó. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Essa é uma boa pergunta que a palavra de Deus traz aqui pra gente. Vou contar uma história interessante. Uma vez viajei com a minha família para Monte Verde, Minas Gerais. E olha, eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida igual aquele dia. A gente dormiu numa pousada lá, e a pousada tinha 2 quartos. Então, um quarto ficaram os meus pais, o outro quarto ficou eu e o André. O problema é que só tinha uma cama de casal nesse quarto. Né? E você imagina, adolescentes, jovens, né? Não quer nem ficar perto do outro, né? Mas irmãos, fez um frio tão terrível aquele dia. E eu já estava com 2 calças jeans, uma calça de moletom, blusa e 3 cobertas embaixo. E estava muito, muito, muito frio. E aí quando eu acordei de manhã, o que tinha acontecido? Estava eu e o André. Foi automático. Eu acho que eu nunca passei essa situação com a Dorothy, porque a gente nunca passou por um dia tão frio igual aquele. Mas o que aconteceu? Nós 2 juntos ali, a gente conseguiu esquentar um pouco mais, certo? É disso que eu estou falando. Eu preciso de você para me manter aquecido. Nós precisamos que essa igreja, essa comunidade, ela pegue fogo, e isso vai demandar colaboração de todos vocês. Amém? Então, nós trouxemos 2 textos aqui. O primeiro mostra que Jesus, quando voltar, quando Deus for julgar, primeiro que ele fala que vai começar pelo povo dele. Então, não pensa que Deus vai vir tacando fogo no incrédulo. Não, é pior. Diz que primeiro começa com o povo dele. Então, ele dá uma advertência. Olha, vocês não podem parar de congregar, vocês têm que congregar. Então, primeiro ponto. E esse texto que eu trouxe aqui de Eclesiastes, ele dá uma noção legal de andar junto, né? Ele fala que é melhor ter a companhia do que andar sozinho. Ele fala que o trabalho de 2 pessoas vai ser muito melhor do que o trabalho de uma pessoa. Ele fala que se alguém cair, o outro que está de pé pode levantar. E ele fala que se você está gelado, o que está quentinho pode te passar calor. Então assim, a comunhão, ela faz tudo isso. E nós não vamos viver mais o corpo de Cristo baseando a nossa interação apenas nessas reuniões de final de semana. Nós vamos aumentar as atividades da igreja, e elas vão ser nas casas, vamos ter grupos, tá? Já temos alguns grupos acontecendo aqui na igreja, neste corpo aqui. Daqui a um tempo todos os irmãos vão estar dentro desse projeto novo. Mas eu queria nos animar, porque é bom andar junto. Não é ruim andar sozinho. Não é ruim andar um com o outro. Mas Deus nos anima. Amém? Amém. Receba essa palavra não como uma pedrada, mas como um chamamento de Deus para vivermos coisas mais poderosas. Amém? Eu estou terminando aqui, antes da gente orar. Esse final de semana, se nós não vivêssemos num mundo de pandemia, nesse final de semana estaria acontecendo em São Paulo o Festival do Japão. O Festival do Japão é um evento da comunidade japonesa no Brasil, é um evento gigante. Ele acontece durante 3 dias e tem inúmeros tipos de comida japonesa, apresentações, as marcas japonesas, Toyota, Honda e todas as demais, elas vão para o evento. E assim, é um negócio espetacular. E por causa da pandemia, pelo 2º ano não teve Festival do Japão. Mas eu queria que antes de a gente orar, a gente ouvisse uma música que o Jonas vai pôr pra gente aí. Eu vou já apagar a luz aqui para ver se melhora. A gente vai ouvir uma música que os irmãos conhecem, só que feito pelos irmãos japoneses da Igreja Metodista Livre.
causa do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir andar. Amém? E é na força dele, não é na nossa força. E vocês viram como ficou bonito, né? São irmãos de várias igrejas diferentes, e quando nós estamos sintonizados, né, consegue sair do trabalho bonito assim, né? É dessa forma que nós precisamos trabalhar para alcançar essa cidade. Amém? Vamos ficar de pé. Então essa mensagem ela não tem fim agora. Nos próximos semanas e meses nós vamos contatar os irmãos. Nós queremos ter uma nova forma de andar. Amém? Sempre olhando a nossa atuação, se arrependendo de coisas que não estão legais, mas buscando na palavra a forma certa do povo de Cristo caminhar. Amém? Senhor Jesus, nos dá o Teu poder, Pai, nos dá o Teu Espírito Santo nessa noite, Deus, porque nós queremos andar como um corpo, Senhor, como o Senhor ensinou na Tua palavra, Deus. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender de uma vida sem os irmãos, nos arrepender de uma vida sem a comunhão dos santos, Senhor, para andar em tudo aquilo que o Senhor quer que nós andemos. Senhor Jesus, capacita cada um dos meus irmãos, capacita a minha vida, capacita as nossas famílias, Jesus. Pai, para que nós possamos ser esse corpo que o Senhor desenhou, esse projeto que o Senhor deixou para nós na Tua palavra. Nós queremos cumprir o Teu chamamento para este corpo aqui, Senhor, e para a Tua cidade, Deus. Em nome de Jesus, abençoe Indaiatuba através de nós aqui, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos agora. Cura a vida dos meus irmãos. O Senhor sabe o problema que cada um tem passado, Senhor. Pai, atua através do Teu Espírito. Alcança aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Derrama o Teu poder sobre toda essa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É uma boa semana, Deus nos abençoe e até a próxima final de semana. Amém?